Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula que vai te ajudar a encontrar o seu nicho de mercado. Peço desculpa por qualquer gafe que possa acontecer, porque esse é o meu primeiro vídeo e, como dizia a Amandinha, na época que eu ainda era dona da editora, da Reservoir Editora, a gente conversava muito com o autor e coisa e tal. E é muito curioso porque ela sempre disse que ela não lia os comentários dos livros dela quando ela postava o capítulo no Wattpad, porque ela tinha muito medo dos comentários. Eu também não estou preparada para um vídeo ao vivo por esse mesmo motivo, morro de medo da reação de vocês. Então, peço desculpas de antemão a qualquer erro que possa acontecer. Então, tô cheia de rascunho aqui também, porque eu sou a doida das anotações, não consigo ficar sem rascunho. E entrando no assunto, então, do que é o nicho de mercado, ele vai ser sempre uma segmentação, é uma seção, né, específica que já existe a partir de uma necessidade que tem no mercado. Por exemplo, uma loja de departamento. Você vai numa loja, um exemplo, a Renner. Você vai numa loja para comprar uma roupa. Você já vai direto na seção que você pretende comprar. Se você é um homem, você vai direto no público masculino. Se for mulher, vai direto no feminino. Por quê? Porque já existia uma necessidade e aí você acaba adquirindo essa rota de ir direto naquilo que você precisa. E aí depois que se tem esse nicho delimitado, essa seção já estipulada a partir da necessidade de mercado, é muito mais fácil criar um produto para essa categoria. Porque quando a gente já tem um público feminino, um exemplo, quando a gente já tem um público feminino que veste tamanho tal a tal, eu vou produzir roupas para aquele segmento, para aquela seção que vai atingir o público que eu queria. Então, antes de pensar no produto, é necessário perceber qual é a seção que o meu produto se encaixa, que o meu mercado vai se encaixar. E se não pensar nisso, o que acontece, né? Se eu não escolher o nicho antes, eu vou ter que achar um público para o meu produto. E quando eu já tenho esse nicho pré-determinado, quando eu já percebi a necessidade do mercado, eu vou simplesmente produzir o produto que o meu público precisa. Consegue entender a diferença? Quando eu já tenho um produto, eu vou precisar achar o público para aquele produto. Quando eu tenho público e eu sei as necessidades e eu sei como o meu público se comporta e o que ele precisa, eu só preciso oferecer o produto que o meu público precisa. Então é muito mais fácil quando acontece dessa forma. E eu tenho um exemplo muito real para vocês que aconteceu aqui perto, que é de um amigão nosso, que é o Adriano. Ele mora num bairro relativamente pequeno e ele percebeu que precisava de uma pizzaria para aquele local, porque não tinha uma pizzaria que se adequasse aos horários do público. E ele abriu a pizzaria. Foi fazendo pizzas, vendendo e coisa e tal, e ele fazia muito delivery, então ele precisava de embalagens. E chegou um determinado momento em que o fornecedor de embalagem não fornecia a embalagem que ele precisava, o tamanho que ele precisava, na qualidade que ele precisava. E aí ele resolveu, eu tenho uma necessidade aqui, que é a caixa da embalagem. Então o que eu posso fazer para me ajudar é criar uma empresa nesse segmento de embalagens para poder vender as minhas pizzas, porque sem a caixa eu não consigo entregar. Então ele abriu uma empresa de embalagens que fornecia as embalagens para ele. E a partir disso, vários outros na mesma linha de consumo, de caixas e coisa e tal, de pizzas, né, começaram a adquirir produtos dele. E aí, para outras necessidades, começou a surgir um leque de embalagens. Então, ele percebeu uma necessidade do mercado, em primeiro momento, que era a pizzaria. Em segundo momento, surge uma necessidade que era do mercado, mas também era uma necessidade dele, e ele acaba criando uma empresa para saciar as necessidades dele. E aí, em segundo momento ainda, ele acaba precisando de rótulos para essas embalagens que ele fornecia. Então ele cria uma terceira empresa que também serve a empresa dele e tantas outras da região para fornecer os rótulos daquelas embalagens. E depois ainda ele acaba criando uma quarta empresa, que é uma empresa de fachadas, lonas e coisas e afins assim, para poder saciar essa necessidade que o mercado dele em primeiro momento tinha. Mas
isso cresceu. Hoje ele atende uma região muito grande. Por quê? Porque ele soube perceber as necessidades e ir melhorando aquele produto que ele tinha a partir de uma necessidade que já era vista dentro do mercado. Então, voltando para o exemplo da loja de departamento. Se eu sei qual é a necessidade do meu mercado, por exemplo, eu tenho um público plus size feminino. Eu vou desenvolver uma calça jeans para aquele público que é plus size feminino. Eu já tenho as medidas, eu já tenho mais ou menos o que esse público gosta de vestir. Por quê? Porque eu observei esse mercado. Então, eu vou produzir algo que o meu mercado já necessita. Então, se torna muito mais fácil dessa forma. E ainda a gente consegue categorizar, que nem nesse exemplo que eu dei do plus size, ele se torna um micro nicho, um subnicho, porque a gente tem o público feminino em geral e eu ainda posso subnichar esse público vendendo para o plus size, ou eu posso subnichar vendendo para moda jovem, ou eu posso subnichar vendendo moda para idoso. Porque aí tu vai criando categorias dentro daquele produto, daquela segmentação que você criou. Tá, mas e como eu encontro o meu nicho? Primeiro de tudo, a gente não pode inventar a roda. A gente tem que perceber a necessidade que já existe. A gente nunca vai inventar um nicho. Não existe essa, eu vou criar um nicho que eu acho que é bacana. Não, isso não acontece. Porque se a gente resolver criar a roda, a gente não vai ter público para isso. Porque é isso, sabe? A gente precisa observar qual é a necessidade que o nosso público tem. E aqui a gente entra naquela lógica, Por que a gente tem 2 olhos, 2 ouvidos e apenas uma boca? Porque a gente tem que saber observar, a gente tem que saber enxergar o que o público precisa, saber ouvir a necessidade para poder criar algo que sirva para esse público. Porque senão a gente vai criar, gastar, vai investir num produto que não vai ter retorno. Então existe um ditado que diz exatamente isso, que para ser visto a gente precisa aprender a enxergar. É a mesma coisa que eu falo muito, e quem me conhece sabe, que tem coisas que é uma via de mão dupla. Por exemplo, eu uso esse exemplo muito para o respeito, que para a gente ter respeito, primeiro de tudo a gente tem que aprender a respeitar. E no mercado é a mesma coisa. Entende que é uma via de mão dupla? A gente primeiro precisa observar a necessidade do mercado, para depois poder mostrar que a gente enxergou essa necessidade e produziu algo para aquele público. E quanto mais próximo do público estivermos, maior vai ser o retorno desse mercado. Porque é aquela coisa que acaba se tornando humanizado, o quanto a gente cria algo específico para aquele público. Porque quando a gente entende qual é a dor do público, qual é a necessidade desse mercado, eu consigo produzir o remédio perfeito para aquele mercado. E aí, fazendo uma analogia com a farmácia, qual é um remédio que não vende quando a gente está com uma dor de cabeça e a gente sabe que na farmácia tem um remédio para dor de cabeça? Então tem que fazer uma análise séria de qual é a necessidade que tem no mercado, qual é que é a necessidade do bairro que você mora, qual é a necessidade da cidade que você mora, qual é a necessidade do seu estado, do país e assim por diante. E aí tem um exemplo que é catastrófico, mas a gente pode perceber justamente por ser grande, que é o exemplo do Elon Musk. O Elon Musk, há muito tempo atrás, ele percebeu que o público estava migrando dos bancos físicos para a internet. Aí o que ele faz? Ele cria a PayPal, que é uma empresa de pagamento via internet. Depois disso, ele começa a observar que está tendo um direcionamento maior para tudo que é ecologicamente correto, para tudo que é mais natural. Então ele percebe, os carros consomem muito combustível, geram muita combustão, geram muita poluição para o meio ambiente. Como que eu posso mudar esse cenário? E aí ele cria o carro elétrico. Que é a empresa dele, que é a Tesla, Então ele acaba criando uma empresa que produz carros movidos à eletricidade. Depois disso, uma outra empresa que ele cria é a Hyperloop, que é uma empresa que cria túneis subterrâneos, também observando uma necessidade do mercado. Essa empresa, que está crescendo exponencialmente, ela cria túneis subterrâneos para que as pessoas possam se deslocar de uma cidade a outra com velocidade de até 1000 km por hora.
Então pensa, né, as pessoas que precisam se deslocar o tempo todo, que gastam horas num aeroporto, que gastam horas numa estrada, tem uma via direta de uma cidade para outra, onde tu pode chegar em poucos minutos, sei lá, num trânsito São Paulo, Rio de Janeiro, que normalmente levaria 2, 3 horas de voo, ele acaba reduzindo para um tempo muito mais curto que isso. E também não é só nacional, né? Esse deslocamento que ele cria também é para lugares internacionais. Então é uma tendência assim que, se tudo der certo, e já está dando, porque é o Elon Musk, acho que a tendência é que a gente cada vez menos utilize transportes aéreos e rodoviários para nos locomover de locais para locais. Depois, ainda observando a necessidade do mercado, ele acaba criando a SolarCity, que é uma empresa que capta energia solar e transforma ela em energia elétrica, que isso também abastece o carro elétrico, que é produzido pela Tesla. Então ele acaba criando uma empresa que soluciona o problema de outra empresa dele, que já é uma tendência de mercado. E assim como essas, ele acaba criando várias outras empresas, e eu não vou saber dizer todas agora, porque eu também não tenho todo o repertório da vida do Elon Musk, mas parto desse exemplo dele para a gente perceber como a necessidade de observação é gigante para poder ter um mercado que seja rentável, que te devolva esse investimento que está sendo feito. Ou seja, né, a gente parte de uma necessidade do mercado para poder ter uma monetização. Porque se não tem a necessidade do mercado, é muito difícil que a gente tenha a monetização para tocar um negócio. E só a escolha do nicho vai definir o sucesso da minha empresa? Não, infelizmente não, mas ajuda muito, é um meio caminho andado saber qual é o nicho que você vai atuar para poder saber qual é o público que você tem, para saber qual é o esforço que você vai ter que fazer para atingir o patamar da empresa que você gostaria. Então, essa escolha do nicho é um passo bem importante para saber aonde eu estou pisando, em palavras bem coloquiais. Porque se eu não sei onde eu estou pisando, eu vou atingir um custo elevadíssimo para montar uma empresa, muitas vezes, e eu não vou ter como arcar esse custo porque eu não vou ter público para vender o meu negócio. Então, o saber o nicho, basicamente, é ter pés no chão na estrutura do negócio. E um exemplo disso, a gente pode fazer um exemplo contrário. Eu vou querer inventar um Nokia tijolão para os tempos atuais, porque eu quero rememorar, fazer uma edição colecionador. Pensa no custo que você vai ter para produzir vários celulares e vender em grande escala. Do Nokia tijolão, que hoje já não atende mais a necessidade do mercado. Porque hoje as pessoas precisam de smartphone, a vida da pessoa está dentro do smartphone. Então, seria burrice criar um Nokia tijolão que ninguém vai querer. As pessoas que poderiam comprar são pessoas que têm uma classe média alta e que queiram isso apenas para colecionar. Porque fora isso não tem necessidade, não vai ter saída, o público não quer isso. A tendência é cada vez mais querer um aparelho que seja rápido, funcional, que tenha N funcionalidades, que tenham N funções e que possam resolver o problema da pessoa de forma rápida e eficaz. E não um celular que é pesado, que é robusto, que não tem todas as funções e que serve basicamente para ligar e mandar SMS. E na prática, né? Como eu vou escolher o meu nicho na prática? Para escolher o nicho, a gente parte de uma estrutura, de uma intersecção de 3 fatores, tá? Sabe intersecção? Os 3 círculos e o que tiver no meio é o que realmente vai ser o resultado disso? Isso é lá das aulas de matemática. Então, nesse cruzamento, nessa intersecção de 3 fatores, a gente tem, em primeiro lugar, o primeiro fator, o interesse, o autoconhecimento, né? O olhar individual, o olhar para mim e saber no que eu sou bom, o que eu faço com maestria, o que eu sei fazer. Pode ser algo que eu não goste muito, mas eu sei fazer. Se eu precisar de dinheiro de uma hora para outra, eu sei fazer determinada coisa para ter subsistência.
Então, para escolher um negócio, também é importante observar o que a gente sabe fazer. Então, é observar quais são as suas habilidades. E ainda, indo além disso, se você está disposto a se autoconhecer, é perceber no que você é bom e você nunca se deu conta. Então, você pode fazer uma lista do que você faz bem e do que você gosta, duas listas separadas, né? Duas categorias, cria duas categorias, o que eu sei fazer e o que eu gosto. E compila essas duas categorias dentro do primeiro fator, que é os interesses e autoconhecimento. O segundo fator é o geração de valor. O quanto eu consigo gerar valor a partir daquilo que eu sei, daquilo que eu sou. O quanto de conhecimento eu tenho dentro das coisas que eu sei fazer e do que eu gostaria de fazer. Porque se eu não sei gerar valor, minimamente, se eu não sei explicar um produto, se eu não sei mostrar como ele é funcional para aquela pessoa, eu não posso usar para mim esse nicho que mostraria alguma coisa que não é a minha realidade. Dentro desse fator de geração de valor entra a experiência que eu tenho com aquele produto, com aquele mercado, e a autoridade, o quanto eu domino daquele mercado. Porque se eu não tenho autoridade para vender, se eu não tenho como me mostrar como alguém capaz de mostrar e usar aquele produto, aquele serviço, eu não tenho autoridade suficiente para vender para outras pessoas. E o terceiro fator, e não menos importante, bem pelo contrário, ele é um dos mais importantes, é a lucratividade. Qual área que eu sei fazer dessa intersecção, o que eu sei fazer, o que eu tenho autoridade, que me dá lucro? Porque a gente precisa desses três fatores para poder montar um nicho que realmente vale a pena. Porque tem nicho que, embora a gente goste muito, ele não é lucrativo. Então você tem que saber qual é o nicho que você quer e qual é o lucro que você quer obter desse nicho. Pode ser que você, trabalhando muito duro, você consiga transformar um nicho que tem pouca lucratividade em algo que tenha muita lucratividade. Mas é mais difícil, então a gente já tem que perceber qual é que é o meu risco se eu entrar num nicho que tem baixa lucratividade. Então, resumindo, a escolha do nicho tem que ser algo que tem a ver com seus interesses, tem a ver com suas habilidades, tem que ser algo que você consiga fazer gerar valor, tem que ser algo que tenha lucratividade, para que aí você possa estar mais seguro na construção do seu negócio. E como eu disse, né, você não vai achar um mercado que seja o mercado mais milagroso do mundo. O que existe é muita percepção, muito ouvido, muita observação, para que a gente consiga mapear qual é o melhor mercado e mapear aonde ele é lucrativo e aonde ele não é, porque a gente precisa perceber isso. E isso tá tudo a ver com observação. Se eu não sei observar o meu público, eu não sei vender algo para o meu público. E aí entra o que eu falei outro dia no Instagram sobre autoconhecimento. Eu preciso conhecer para poder vender, porque eu não vendo se eu não passo confiança. Então, o mínimo que eu preciso é ter observado todos os âmbitos do meu mercado para conhecer o suficiente para poder vender para o meu público aquilo que eu conheço. Tá, mas olha só, Ana, eu ouvi dizer que tem nicho saturado. É verdade? Vou refazer essa pergunta. Se existe um nicho saturado, não significa que ele tem muita demanda? Por exemplo, uma farmácia. Tem uma farmácia, muitas vezes, uma em cada esquina, e mesmo assim tem demanda. Mesmo assim tem necessidade de ter todas elas em um mesmo bairro, em uma mesma rua. Por quê? Porque existe necessidade. Por isso que entra a observação. De novo, a gente precisa ver se tem necessidade. Porque se tiver necessidade, não importa se tem 20, 30 farmácias numa mesma cidade. Vale a pena colocar mais uma. Então entra muito essa questão do o quanto eu estou disposta a entrar no mercado que já é concorrido. E claro, né, no momento que a gente entra nesse mercado que já está saturado, que já tem muita gente competindo, o que a gente precisa fazer é se diferenciar.
E aí entra toda a questão do marketing de experiência, entra toda a questão da divulgação que você vai fazer e, claro, da pesquisa que você vai fazer nos seus concorrentes. E um exemplo disso, dessa diferenciação que a gente pode fazer, é a wine. Todo mundo compra vinho, certo? Todo mundo vai no mercado e compra o vinho. Mas quão tranquilo seria, quão gostoso seria se eu pudesse receber o meu vinho em casa, sabendo que ele foi escolhido especialmente para mim. E é isso que a Wine faz. Ela cria um clube de vinho, um clube de assinaturas de vinho. E todo mês você recebe 2 garrafas de vinho no conforto da sua casa. Não seria maravilhoso? Então, vinho é um mercado que já está muito saturado, tem várias vinícolas. E aí eles acabam se diferenciando, criando um clube de vinho com seleções exclusivas, não só do Brasil, mas fora dele, onde ele entrega na sua casa algo que você pode se deliciar tomando tranquilamente, sem perder horas no mercado, sem perder horas no trânsito, sem ter que ir lá e ficar em dúvida de qual vinho eu vou escolher, porque eu tenho algo que foi escolhido para mim. Então tem N formas da gente se diferenciar no mercado e tem como entrar num nicho saturado se a gente soubesse diferenciar. E por isso entra muito essa questão da observação, porque se eu não conseguir observar, se eu não conseguir escutar o meu público, eu não sei o que ele precisa. Então eu encerro hoje essa aula dizendo isso para vocês, que vocês precisam sempre cuidar qual é a necessidade do mercado e se é algo que já está saturado, mas eu sei fazer, tem um potencial de lucratividade e eu tenho autoconhecimento para esse mercado, eu preciso saber diferenciar esse mercado e aí eu posso utilizar neurociência, marketing de experiência para tornar esse produto muito vendável, certo? E em breve, aqui no canal, vai ter uma aula só falando de marketing de experiência, talvez até de neurociência e tantos outros aspectos para te ajudar a montar o teu negócio da melhor forma possível. Então comenta aqui no vídeo, deixa o teu feedback, pode me acompanhar lá no Instagram, pode responder, pode mandar direct, vou responder todo mundo que mandar mensagem, pode tirar suas dúvidas. Normalmente eu abro caixinhas de pergunta, então você pode deixar a sua pergunta lá que vai ser respondida. E também eu vou deixar aqui embaixo no vídeo o link do Telegram, que é exclusivo para mandar o resumo da aula e o mapa mental dessa aula. Então toda aula que eu criar vai ter no Telegram, na mesma semana, a divulgação do mapa mental e do resumo da aula. Certo? Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham muitas dúvidas e me mandem todas elas para que eu possa construir conteúdos direcionados para suas dúvidas. Estou aqui não com a presunção de que eu sei tudo, bem pelo contrário, mas eu estou aqui justamente para aprender o necessário para ajudar vocês. Aguardo vocês numa próxima aula.